Olá, é bom tê-lo aí mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor. Sabe, nós temos abordado a respeito de muitos temas em cada resumo e tem sido muito bom compartilhar com você a Palavra do Senhor. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube Adventistas Angola, se inscreva no canal se você exatamente não se inscreveu e compartilhe o vídeo com as outras pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário ali na descrição. E no Facebook você também pode acompanhar. A página é União Nordeste de Angola. A lição que nós estamos estudando esta semana é a lição número 4. E a lição número 4 tem como tema: temam a Deus e deem glória a Ele. E o verso áureo está baseado em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Este verso 12 é um verso interessante que exatamente retrata também sobre os mandamentos na vida daqueles que são crentes em Jesus, na vida daqueles que são filhos da pátria celestial, tal como Paulo usa a expressão em Filipenses capítulo 3, verso 20. E o que nós aprendemos em cada subtema voltado a esse grande tema, temam a Deus e deem glória a Ele? Nós aprendemos de que temer aqui não significa exatamente ter medo de Deus, porque o texto bíblico vai dizendo no verso 7 do capítulo 14, não o verso 12, que é o verso áureo, mas retrocedendo ao verso 7, vai dizendo: temam a Deus e deem-lhe glória. Esse termo temer, conforme eu disse, não significa ter medo de Deus. O termo grego que aparece ali é o termo phobeo. Isso mesmo, phobeo, que significa aproximar-se de Deus com reverência, aproximar-se de Deus com respeito. E sabe, se você e eu somos filhos dele, somos feituras dele, tal como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, verso 10, de que fomos criados em Cristo Jesus para a realização das boas obras. Então você e eu precisamos, afinal de contas, reverenciá-lo, precisamos honrá-lo, precisamos respeitá-lo. Nós não precisamos exatamente fazer as coisas de maneira que venham desapontar, decepcionar o nosso eterno e incomparável Deus. Deus é um ser que espera que cada um de nós seja honesto, seja fiel, seja sincero em tudo, em todas as coisas. E Ele espera que você e eu andemos segundo os seus mandamentos, segundo a sua lei. E essa expressão, esse termo lei, aqui dentro da minha linguagem, estende-se a todas as Sagradas Escrituras. Então, nós aprendemos, de acordo com os subtemas estudados em cada semana, de que o ato de temer a Deus leva-nos a obedecê-lo. E porque Deus espera que nós obedeçamos às suas declarações, às prescrições que nós encontramos na Bíblia. Quem não teme a Deus é porque não obedece a Deus. Porque se você teme a Deus, você automaticamente deve obedecer a Deus. E a obediência é uma característica daqueles que são parte do povo de Deus. É uma característica daqueles que são cidadãos do reino de Deus. Se você e eu não obedecermos a Deus, claro que um dia ficaremos fora da cidade santa. Isso com base em Apocalipse capítulo 22, verso 15 e 21, verso 8. Ainda nós estudamos dentro dessa lição que nós precisamos dar glória a Deus. O Israel antigo, o povo de Israel, na época bíblica, dava glórias a Deus sob diversas formas, por aquilo que eles faziam, por aquilo que Deus lhes providenciava, por aquilo que Deus concedia para eles, seja bênção, milagre ou qualquer coisa. E hoje, nós como o Israel espiritual, precisamos dar glória a Deus. Só que o nosso grande problema é sermos gananciosos.
quando Deus nos abençoa, quando Deus realiza um milagre, nós não damos glória a Ele, nós não exaltamos o nome dEle. E deixa eu dizer aqui para você que dentro do contexto que nós estudamos, o tema geral de dar glória a Deus, o glória a Deus significa honrá-lo, significa exaltá-lo. E na Bíblia nós encontramos ainda alguns textos que nos chamam a obediência dele, se é que nós temos o temor a Ele. Mas por que nós precisamos precisamos temer a Deus? Porque Ele deseja exatamente tornar-nos filhos que participam no reino de sua glória. E nós, como filhos de Deus, que somos e porque nos intitulamos, só veremos a alva, só estaremos no lar de glória, caso obedecermos a Deus. Afinal de contas, esse princípio aqui é exatamente claro lá no Decálogo, em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao verso 17. E é interessante de que a própria lição no verso áureo, nós vemos aí de que Deus faz um convite para cada um de nós obedecer os seus mandamentos. E por isso que Apocalipse capítulo 14, verso 12, vai falando do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Se você não guarda os mandamentos de Deus, hoje Jesus exatamente apela ao seu coração que guarde os seus mandamentos. Outro sim está ligado a nossa maneira de viver como cristãos, pelo que nós estudamos. Precisamos viver uma vida de total consagração. Nós precisamos viver uma vida de total santificação. A nossa oração a cada dia deve ser clamar por um reavivamento e reforma espiritual da verdadeira piedade, como nunca houve em toda a nossa vida. Nós ainda estudamos de que dentro da ideia de nós temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos, precisamos nos distanciar de tudo aquilo que faz com que a gente acabe pecando contra o nosso Deus. E eu sei que você estudou ainda os pontos relacionados à pessoa de Jesus, como aquele que faz o convite, aquele que faz o apelo, com base a Mateus 6, verso 33, de colocá-lo em primeiro lugar de sua vida, se é que você teme a Ele, se é que você obedece a Ele, porque fazendo assim, Ele não se tornará como uma segunda opção ou segunda alternativa. Não se tornará como uma segunda opção ou segunda alternativa, mas Ele exatamente ocupará o primeiro lugar, terá primazia em nossa vida. Se você e eu tememos a Deus, se você e eu obedecemos os mandamentos de Deus, então já estamos andando num bom caminho. Mas se não estamos fazendo, precisamos mudar de rumo, precisamos mudar de direção, precisamos mudar de trajeto para começarmos a temer a Deus. Isto é, honrá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, andando a cada dia em conformidade com a sua palavra. Então, isso praticamente é o resumo daquilo que nós estudamos na lição número 4. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima lição.